Olá, professor e colegas aí do curso de especialização em robótica educacional pela Universidade Federal de Catalão. Então, essa é uma apresentação que eu vou fazer em forma de vídeo, mas também de apresentação de PowerPoint da calculadora mecânica, um trabalho aí para obtenção de nota parcial na disciplina do ensino de matemática com robótica livre 2 do professor Dr. Fernando Kennedy. Então, eu sou o acadêmico falso, José Fernandes Dias, e eu vou apresentar para vocês, então, algumas fotos do passo a passo da calculadora e os materiais que eu utilizei, e em seguida o vídeo da calculadora mecânica funcionando. Então, os materiais que foram utilizados aí para fazer a calculadora mecânica foi o tapete de EVA que o meu filho engatinhou e depois andou sobre ele, né, o Davi. Então, como estão parados esses tapetes aqui, a gente não está usando para quase nada mais, agora já está com 4 anos, e a minha segunda filha com 1 ano e 10 meses, então eu pensando no material que pudesse ser utilizado para a construção da calculadora mecânica, um material alternativo ao MDF, ao papelão que o professor mostrou, eu lembrei desse EVA, então eu utilizei ele, né? Ele tem cerca aí de 1 centímetro de espessura, como a gente pode ver aqui na imagem, com a foto que eu tirei, e usei também alguns percevejos aí para fixar o EVA, as engrenagens, né? No próprio tapete de EVA também. Então, também usei o tapete de EVA como suporte para receber as engrenagens, e aí percevejos aí de cerca de 3,5 centímetros. Foi o material utilizado, claro, né? Régua, tesoura, caneta e outros materiais necessários também. Então, o passo a passo da montagem, primeiro eu fui lá no site da Woodgear, como eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer a simulação. Então, lá no Google, né, a gente pesquisa lá Woodgear, e aí tem um site que o professor mesmo apresentou para a gente. Lá embaixo no site tem Gear Template Generator. E aí ele já dá um template, né, com um. Eu alterei aqui para 10. Aliás, aqui eu não mexi, ficou 15 mesmo. Mas o número de dentes que eu mexi para 10, alterei para 10. Aqui na hora da impressão, eu mudei também para 100. A segunda engrenagem também 10 dentes. E aí o buraco ali do diâmetro, eu deixei 2 milímetros mesmo, só para a gente conseguir marcar com precisão. E o ângulo também de contato, eu diminuí ele para 15, porque como eu ia recortar ali no EVA, se fosse um ângulo aqui muito arredondado, eu não conseguiria essa precisão no EVA, então eu diminuí o ângulo, a gente percebe que alterando aqui, ó, a gente consegue fazer ele ficar mais reto ou mais redondo. Eu preferi ele ficar um pouco mais reto para facilitar o corte. E aí, com isso, eu imprimi essa folha, que é essa da apresentação que eu acabei de mostrar, vou voltar nela aqui, que é essa folha aqui, né? Depois de impressa, com aquelas configurações ali que eu mostrei para vocês, eu medi essa distância com a régua, né? E deu 7,2 centímetros. Então, eu imprimi duas engrenagens para saber qual seria a distância entre os centros das engrenagens que estariam conectadas. E aí, a partir dessa distância, a gente utiliza, né, pelo teorema de Pitágoras, o cálculo aí da distância entre as engrenagens ali das unidades e dezenas e também a distância entre os centros da engrenagem das dezenas e centenas. Então, pelo teorema de Pitágoras, fazendo uma aproximação, eu calculei a distância aqui de 10,2 centímetros. E aí, depois de calculada essa distância, aqui o molde que eu fiz de papel, né? Com a caneta eu circulei aqui, contornei, né? O molde. E aí depois, com o estilete, eu realizei os cortes. Não foi tão fácil, mas também não foi muito difícil. Deu trabalho, mas nem tanto.
Não fica com acabamento muito perfeito, mas fica muito funcional. Os dentes das engrenagens não se mexem, né? Não vacilam. É só a firmeza do percevejo ali no EVA que às vezes a gente precisa dar um suporte. Mas o resultado foi satisfatório, como vocês verão no vídeo. E aqui para causar aquele desnível, né, entre as engrenagens ali do acumulador e a engrenagem das dezenas ali, eu cortei outro pedaço de EVA e coloquei ele por baixo, nem aparece, né? Aqui eu coloquei de lado para sair na foto e vocês perceberem, mas nem aparece nas filmagens lá no funcionamento mesmo da engrenagem. Então ali está o acumulador, eu recortei um dente e colei, né, usando o Super Bonder. Aqui também outro acumulador. E aí, num papel A4 ali, para facilitar, eu marquei com régua aquelas distâncias ali de 10,2 centímetros que haviam sido calculadas. Marquei então o centro das três engrenagens, o das unidades, o das dezenas e o das centenas, e com a ajuda aí de um compasso, eu medi aqui na régua o 7,2, que seria a distância entre os centros das engrenagens que estariam conectadas. E aí, com a ajuda do compasso, então, fiz aquela marcação ali como o passo a passo da construção de um triângulo, né? Utilizando régua e compasso. Marquei ali o vértice do triângulo e só coloquei as medidas aqui, que essas são as medidas reais e os instrumentos que eu utilizei. Então, com a engrenagem, com a calculadora mecânica pronta, a gente vai fazer a simulação aí de como somar 5 mais 7, porque 5 mais 7 são 12. Então, a gente tem aqui a engrenagem das unidades e a engrenagem das dezenas com o acumulador, quando formar uma dezena, é para aumentar. Então, 5 mais 7 a gente sabe que é 12, e na calculadora mecânica a gente vai fazer então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente viu que o acumulador aqui alterou a engrenagem das dezenas para 1 e a engrenagem das unidades ficou no 2. Então, 5 mais 7, ou 7 mais 5 é 12, como mostrou aqui para nós. E agora, usando a mesma calculadora mecânica, mas agora com a engrenagem das centenas aqui também, a gente vai fazer uma simulação dessa soma, 68 mais 35. Então, como está tudo zerado, né? Eu vou colocar aqui a casa das unidades no 8. Então, vou mexer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as unidades aqui estão no 8. E as dezenas eu vou colocar na casa do 6. Então, vou mexer na engrenagem das dezenas. Vou mexer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a casa das dezenas no 6, das unidades. Então, nós temos aqui 68. E aí eu vou somar com 35. 35, então, eu tenho que somar 5 unidades na engrenagem das unidades. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E 3 unidades aqui na casa das dezenas, né? Vou dar 3 sequências aqui na engrenagem das dezenas. Então, 1, 2, 3. E aí a gente percebe, né? Que quando eu mexi a casa das unidades, somei ali 8 mais 5, que deu 13, a engrenagem das dezenas acumulou e aí voltou ao zero, né? E enquanto aqui a casa das dezenas ficou zero e a casa das centenas ficou 1, então a gente sabe 68 mais 35, 103, e olha como ficou na calculadora, 103.